Você realmente acha que Putin conseguiu o que queria com esse suposto cessar-fogo de 150 dias? A realidade é bem diferente do que a propaganda russa tenta vender. As imagens das câmeras de segurança e os relatos dos fronts mostram uma coisa: a violência não parou. Em alguns setores até houve uma redução nos combates, como Zelensky reconheceu, mas a verdade é que a Ucrânia virou o jogo. Em vez de aceitar passivamente, Kiev propôs estender a trégua por mais 30 dias. E assim, o blefe de Putin desmoronou. Ele queria mostrar que o problema estava em Kiev, mas agora a bola está com Moscou, e a Ucrânia oferece exatamente o que Trump defendia: uma saída negociada. Enquanto isso, os canais pró-Kremlin torcem o nariz para qualquer pausa nos combates. Para eles, até uma breve trégua é sinal de fraqueza, uma tentativa de agradar o Ocidente. E não é à toa. Há pouco, Zelensky ameaçou abandonar as negociações se não visse avanços reais. A narrativa russa de que a Ucrânia é um fantoche de Washington cai por terra quando se vê quem, na verdade, está desesperado para agradar Trump. Putin, não Kiev. A situação fica ainda mais clara com o anúncio de uma reunião em Londres na próxima semana, onde Estados Unidos, Europa e Ucrânia vão definir uma proposta conjunta para apresentar ao Kremlin. Fontes indicam que o plano pode ser levado a Putin em breve. Enquanto isso, a equipe de Trump, incluindo o próprio ex-presidente, já deixou claro: se não houver acordo, eles vão lavar as mãos. A Rússia, por sua vez, insiste em ataques inúteis, com ofensivas fracassadas e perdas absurdas em vidas e equipamentos. Mais uma prova de que Moscou precisa desesperadamente dos Estados Unidos para sair dessa guerra sem perder totalmente a face. Talvez seja por isso que Putin aceitou a ideia de um cessar-fogo de 30 dias, especialmente depois que Trump ameaçou se retirar das negociações. De qualquer forma, há uma boa notícia: 27 defensores ucranianos foram libertados de cativeiro russo. O mais jovem deles tem apenas 20 anos. Mas voltando ao fronte, o tal cessar-fogo de Páscoa anunciado por Putin realmente funciona? A resposta é complicada. De um lado, a Rússia continua com ataques e bombardeios em várias frentes. Não houve trégua na região de Belgorod, onde as forças russas seguem agindo sem disfarces. Além disso, drones e artilharia continuam sendo usados contra posições ucranianas e cidades. Zelensky relatou 59 bombardeios e 5 ações de assalto russas em diferentes setores. Na direção de Starobilsk houve um confronto, em Pokrovsk 3 e em Vuhledar 1. Em Zaporizhia, um ataque perto de Stepnov. Dezenas de drones foram lançados, e a artilharia russa atingiu alvos em várias regiões. Apesar disso, a intensidade geral dos combates diminuiu. Em alguns pontos, as tropas russas até pararam de avançar, o que sugere que o anúncio de Putin teve algum efeito. Mas relatos de soldados no fronte pintam um quadro diferente. Uma pesquisa com cerca de 50 militares em diferentes posições mostrou que, na prática, o cessar-fogo não é sentido. Entre 18 horas e 22 horas de sexta-feira, por exemplo, houve ataques em Orekovo, Kamianka e outras áreas. Em Dnipro, os bombardeios continuaram. Em Avdiivka, a situação se acalmou um pouco, mas em Pokrovsk, os morteiros russos disparavam a cada 20 ou 30 minutos. No norte, ataques de artilharia e assaltos persistiram. Ou seja, não houve um cessar-fogo total. Em alguns lugares, a violência diminuiu, mas em outros, os combates seguem intensos. Muitos analistas acreditam que a trégua anunciada por Putin é mais um jogo de cena, uma manobra para impressionar Trump. A Rússia queria criar a imagem de que é Kiev quem atrapalha a paz, mas Zelensky desmontou essa narrativa ao não só apoiar a pausa nos combates como propor sua extensão. Agora, Moscou está em uma posição desconfortável. Ou aceita o plano que Trump defendia ou assume o papel de vilão. E você, o que acha dessa situação? Seu apoio é fundamental para que esse tipo de informação chegue a mais pessoas. Um like, um comentário ou uma assinatura fazem toda a diferença. E se quiser ir além, pode contribuir financeiramente através do link na descrição. Com diferentes níveis de apoio, você recebe benefícios exclusivos, como transmissões ao vivo fechadas e até ter seu nome mencionado nos vídeos. Outra forma de ajudar é adquirindo o NVPN, uma ferramenta desenvolvida pela nossa equipe para contornar bloqueios e garantir acesso livre à internet. Com ele você assiste a vídeos em alta qualidade, acessa redes sociais e muito mais, sem restrições impostas por governos. O NVPN não é só uma VPN, é uma forma de apoiar este canal e manter a independência. O link para a compra está na descrição, e cada aquisição ajuda a produzir mais conteúdo como este. Mas vamos ao que interessa. O que realmente aconteceu nas últimas 24 horas?
A pergunta que não quer calar é se o cessar-fogo de Páscoa está valendo. A resposta não é simples. Enquanto a Rússia continua com ataques em várias frentes, a Ucrânia responde na mesma moeda, como Zelensky deixou claro: nossos soldados agem como o inimigo merece. A verdade é que em alguns pontos a violência diminuiu, mas em outros, os combates seguem a todo vapor. Putin pode ter anunciado uma trégua, mas a guerra está longe de acabar. E a verdade é que essa suposta pausa humanitária não passa de um jogo de cena calculado. Enquanto o Kremlin tenta vender a imagem de um Putin magnânimo, disposto a dar uma trégua aos ucranianos, os fatos no terreno contam uma história bem diferente. As tropas russas não só continuam pressionando em setores críticos, como aproveitam cada segundo dessa calmaria para reposicionar forças, reabastecer linhas de frente e preparar o próximo avanço. É a velha tática do lobo em pele de cordeiro: anunciar um cessar-fogo para, na prática, ganhar tempo e reorganizar o ataque. E Zelensky? Bem, ele não caiu nessa armadilha. Em vez de aceitar passivamente a proposta russa, transformou-a em uma contraoferta clara: 30 dias de silêncio real, sem ataques, sem provocações, sem jogos sujos. Uma resposta que expõe a hipocrisia de Moscou e, ao mesmo tempo, coloca a Ucrânia em posição de força. Afinal, quem está realmente interessado em paz não precisa de truques, precisa de ações concretas. E é justamente isso que falta na retórica de Putin. Mas por que, então, o Kremlin decidiu bancar esse teatro? A resposta está do outro lado do Atlântico. Donald Trump, com sua habitual habilidade de virar o jogo, sinalizou que poderia mediar negociações de paz, um movimento que pegou a Rússia de surpresa. Para Putin, que já enfrenta uma guerra estagnada, perdas humanas insustentáveis e uma economia cada vez mais pressionada, a perspectiva de um acordo mediado pelos Estados Unidos é tentadora. Não por amor à paz, claro, mas por puro desespero. Afinal, como mostrei no vídeo de ontem, a máquina de guerra russa está à beira do colapso: equipamentos obsoletos, soldados mal treinados e uma logística que não aguenta mais o ritmo da guerra. O cessar-fogo de Páscoa não é um gesto de boa vontade, é um pedido de socorro disfarçado. E a reação nas trincheiras digitais russas? Um festival de indignação. Canais pró-guerra como o do Z não pouparam críticas, chamaram a trégua de erro estratégico, fraqueza e até traição. Outros, como o Coronel Kashou, foram além. Lembraram que no mesmo dia em que Putin anunciava a pausa humanitária, suas tropas atacavam infraestruturas energéticas ucranianas, um claro sinal de que as palavras do Kremlin não valem o papel em que são escritas. Até mesmo a propaganda mais descarada, como a do canal que aproveitou a trégua para vender tratores com garantia de 11 anos, não conseguiu esconder o clima de desconfiança. No fundo, todos sabem, Putin não está negociando, está tentando ganhar tempo. Enquanto isso, na Ucrânia, a realidade é outra. Os soldados na linha de frente não têm ilusões. Eles sabem que cada minuto de trégua é um minuto a mais para se preparar, reforçar posições e garantir que, quando a tempestade voltar, estejam prontos. É por isso que o apelo da 66ª Brigada Mecanizada não é apenas um pedido de ajuda. É um lembrete de que a vitória não vem de acordos de papel, mas de resistência, determinação e apoio concreto. Eles precisam de veículos, de equipamentos, de recursos para continuar lutando. E é aí que entra você. Porque, sejamos honestos, enquanto o mundo se distrai com discursos vazios e promessas de paz, são os ucranianos que pagam o preço. São eles que acordam todos os dias sabendo que podem ser os próximos alvos de um míssil ou de um ataque surpresa. São eles que, mesmo em meio a uma trégua fajuta, continuam defendendo suas casas, suas famílias, seu futuro. E é por isso que agora mais do que nunca, eles precisam do nosso apoio. Não de palavras bonitas, não de gestos simbólicos, mas de ação. Enquanto Putin joga seu jogo de xadrez geopolítico, enquanto Trump flerta com a ideia de negociações, enquanto o mundo debate se essa trégua é real ou não, a Ucrânia segue em guerra. E a única coisa que pode garantir que ela não seja destruída é a sua capacidade de resistir, de lutar, de vencer. Então, se você ainda acredita que a liberdade não tem preço, se você entende que a paz não se constrói com falsas promessas, faça a sua parte. Ajude a 66ª Brigada. Doe. Compartilhe. Exija que seus governantes apoiem a Ucrânia de verdade. Porque no fim das contas, a única trégua que importa é aquela conquistada com sangue, suor e determinação, não com discursos vazios e jogos de cena. E enquanto você decide como agir, lembre-se, do outro lado da fronteira, há soldados que não têm o luxo de esperar. Há famílias que não podem se dar ao luxo de acreditar em falsas esperanças. Há uma nação inteira que depende de nós para não ser apagada do mapa.
Então, o que você vai fazer? Ficar parado ou se juntar à luta? A escolha é sua. Mas o tempo está acabando. E enquanto as negociações se arrastam em salões climatizados, a realidade no fronte não espera por discursos polidos. Cada dia que passa é uma sentença para aqueles que, do outro lado da linha, não têm o privilégio de debater mapas ou assinar tratados. Eles só têm uma escolha: lutar ou morrer. E você, onde está nessa equação? Enquanto isso, nos bastidores da guerra, a verdade se revela crua e sem maquiagem. Homens são mantidos como gado atrás de cercas de arame farpado, em condições que envergonhariam até os piores campos de prisioneiros. Vivem em barracas sob o gelo do inverno, sem assistência médica, sem dignidade, apenas com a certeza de que mais cedo ou mais tarde, serão enviados para a linha de frente como carne de canhão. Alguns tentam fugir. Outros, mesmo sabendo que a morte os espera, continuam ali, imóveis, como se a obediência cega fosse a única moeda de troca por um futuro que nunca chegará. E o que dizer dos que obedecem ordens absurdas, marchando para a morte certa como cordeiros para o abate? Não é covardia, é um sistema que os esmaga, que os convence de que não há saída. Mas sempre há uma escolha. Sempre há um momento em que o medo pode ser superado pela fúria, em que a submissão pode se transformar em revolta. A questão é: quantos mais precisarão morrer antes que alguém diga basta? Enquanto isso, nas mesas de negociação, os poderosos jogam xadrez com vidas alheias. Os Estados Unidos, outrora fiadores da resistência ucraniana, agora flertam com a rendição. Oferecem territórios como moeda de troca, reconhecem conquistas ilegítimas e sussurram ao ouvido de Moscou que a impunidade pode ser comprada. Para Kiev, é um ultimato: aceitar as condições ou ficar sozinha. Para Putin, é a tábua de salvação que ele tanto esperava, uma saída honrosa para uma guerra que não pode vencer. Mas não se engane, essa não é uma negociação de paz. É uma capitulação disfarçada de diplomacia. E o preço? Milhares de vidas, cidades arrasadas, uma nação dilacerada. Os americanos já deixaram claro: se não houver acordo, eles lavarão as mãos. E então, quem restará para defender o que sobrou? A próxima semana será decisiva. Em Londres, representantes dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia se reunirão para definir o futuro, ou o fim desta guerra. Moscou já sabe que o tempo está se esgotando. Kiev sabe que não pode confiar em promessas vazias. E o mundo assiste mais uma vez ao espetáculo da traição disfarçada de Realpolitik. Mas uma coisa é certa: enquanto os diplomatas discutem, os soldados continuam morrendo. E a pergunta que não quer calar é: até quando vamos fingir que isso não é responsabilidade nossa? Até quando vamos permitir que outros decidam o destino de milhões, enquanto viramos o rosto para o outro lado? O relógio está correndo. A escolha é sua. Mas lembre-se: quando a história for escrita, ela não julgará apenas os que puxaram o gatilho. Julgará também os que ficaram em silêncio. E as concessões do Kremlin soam como um acordo de fachada: congelar o conflito no LBS, aliviar sanções parciais à Rússia e, o mais absurdo, reconhecer juridicamente a anexação da Crimeia e de outros territórios ocupados. Na prática, isso não mudaria quase nada, mas na história, seria um precedente vergonhoso, uma capitulação disfarçada de diplomacia. O documento, embrulhado em linguagem técnica, segue para Moscou com o carimbo de última oferta. E agora? Resta esperar pela reação de Putin. Será que ele enxerga a fragilidade da Rússia ou preferirá apostar no blefe? Não adianta romantizar a situação com discursos otimistas sobre a resiliência ucraniana ou a suposta força da economia russa. A realidade é crua: os problemas da Rússia são estruturais. Sua indústria militar tropeça em gargalos logísticos, sua moeda desvaloriza e, no fronte, o custo em vidas para conquistar um único quilômetro quadrado disparou. Enquanto isso, a Ucrânia resiste não porque queira guerra, mas porque não tem escolha. Cada soldado ucraniano que tomba defendendo sua terra é um herói. Já os mercenários russos, recrutados entre marginais e desesperados, são apenas carne de canhão em uma máquina de morte. A dinâmica é clara: a Ucrânia pode lutar, mas não quer prolongar o sofrimento. A Rússia quer vencer, mas não consegue. Nesse impasse, qualquer conversa sobre congelamento do conflito é ilusória. A história já nos ensinou que acordos com ditadores são frágeis, e Putin não é exceção. O que decidirá o futuro não são palavras em mesas de negociação, mas a capacidade de cada lado de sustentar a guerra. E aqui a Europa finalmente acordou. O anúncio de 1 bilhão de euros, retirados dos ativos russos congelados, para impulsionar a produção ucraniana de artilharia não é caridade. É investimento em segurança coletiva.
A fábrica de obuses Bodana, visitada por jornalistas do The Washington Post, simboliza essa nova era. Em 2023, produzia 60 unidades por mês. Agora, com apoio europeu, a meta é escalar para 250. E não se trata apenas de números. Mais de 80% dos componentes desses obuses já são fabricados na Ucrânia. Até o fim do ano, serão 95%. A mensagem é clara: a Europa não está apenas enviando armas, está construindo uma base industrial de defesa autossuficiente, capaz de deter a Rússia e proteger o continente. Mas por que essa mudança? Porque os estoques europeus estão se esgotando, e enviar equipamentos prontos é caro e insustentável. A solução? Transformar a Ucrânia em um laboratório de inovação militar. Drones, sistemas de artilharia e munições. Tudo é testado em condições reais, enquanto a Europa aprende com a experiência ucraniana. Como disse um oficial europeu sob anonimato, é uma relação simbiótica. Nós ganhamos conhecimento, eles ganham capacidade de produção. E no fim, todos ganham segurança. Ainda há desafios. Sistemas críticos como os mísseis Patriot e suas munições continuam dependentes dos Estados Unidos, e não há substituto à vista. Mas o caminho está traçado: menos dependência, mais autonomia. Como resumiu Vitaly Zuk, diretor de uma fábrica ucraniana de armamentos: se queres paz, prepara-te para a guerra. A Europa, enfim, parece ter entendido a lição. Resta saber se será rápido o suficiente. Porque enquanto os burocratas debatem, os soldados continuam a morrer, e o relógio não para. Os sistemas de defesa aérea são cruciais para proteger zonas estratégicas, mas não decidem o curso da guerra no fronte. Mesmo sem novos sistemas ou munições, a Ucrânia mantém sua capacidade de resistir e contra-atacar onde mais importa, na linha de contato. E os últimos dias deixaram isso claro. No norte, as forças ucranianas consolidaram posições em área-chave, como perto de Sumy, onde repeliram avanços russos em direção a Krokmalny e bloquearam tentativas de progressão em direção a Bilovods. Enquanto isso, na região de Kursk, a ofensiva ucraniana continua a pressionar, forçando Moscou a desviar tropas e retardando seus planos de criar uma zona tampão. Os relatos de emboscadas e ataques de drones contra colunas russas em território inimigo se multiplicam, transformando rotas logísticas em verdadeiras armadilhas. No leste, a situação é ainda mais reveladora. Em Kupiansk, as tropas ucranianas resistiram a um dos maiores ataques mecanizados russos desde o início da guerra, com centenas de veículos envolvidos, incluindo blindados adaptados e até tanques T-55, relíquias da era soviética. O resultado? Nenhum avanço significativo. As perdas russas foram desproporcionais ao esforço, confirmando um padrão. Moscou joga homens e máquinas em ondas sucessivas, mas sem coordenação tática que faça a diferença. Em Avdiivka, os russos conseguiram pequenos ganhos territoriais, como a captura de Novoseliva-Persha, mas ao custo de baixas que excedem qualquer justificativa estratégica. E no sul, perto de Robotyne, as tentativas de romper as linhas ucranianas com ataques frontais, incluindo o uso massivo de drones e artilharia, não produziram mais do que alguns metros de terreno conquistado a duras penas. O que esses episódios revelam não é apenas a resiliência ucraniana, mas a fragilidade estrutural do exército russo. Sim, eles têm números. Sim, mobilizam reservas e reativam equipamentos obsoletos. Mas a realidade é que sem treinamento adequado, sem liderança competente e sem uma doutrina que vá além do ataque a qualquer custo, a máquina de guerra russa se assemelha a um gigante com pés de barro. Seus soldados são lançados em assaltos desordenados, muitas vezes em veículos improvisados ou a pé, enquanto a artilharia ucraniana e os drones transformam cada avanço em um pesadelo logístico. E o mais irônico, quanto mais Moscou insiste nessa estratégia, mais expõe suas próprias fraquezas. A pergunta que fica é: até quando a Rússia conseguirá sustentar esse ritmo? Cada ofensiva fracassada não apenas drena recursos, mas também mina o moral das tropas. Enquanto isso, a Ucrânia, mesmo com limitações, demonstra uma capacidade impressionante de adaptação. Usando tecnologia, inteligência e táticas flexíveis para compensar a escassez de munição e equipamentos. O contraste é brutal. De um lado, uma força que aprende com os erros, do outro, uma que repete os mesmos equívocos, como se a definição de insanidade, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, tivesse sido escrita sob medida para o Kremlin. E aqui está o ponto crucial: a guerra não se ganha apenas com números, mas com eficiência. A Rússia pode ter mais homens, mais tanques e mais artilharia, mas se não souber usá-los de forma inteligente, tudo isso será em vão.
Enquanto isso, a Ucrânia, com menos recursos, mas com uma liderança que entende a importância da inovação e da precisão, continua a ditar o ritmo do conflito. O tempo joga a favor de quem sabe esperar e de quem está disposto a lutar não apenas com força, mas com inteligência. E nesse jogo, Kiev tem mostrado que sabe jogar melhor. A guerra não se decide apenas pela quantidade de mísseis lançados ou drones no ar, mas pela capacidade de transformar cada recurso em um golpe cirúrgico. E é exatamente isso que a Ucrânia tem feito, não apenas resistir, mas reinventar o campo de batalha. Enquanto a Rússia insiste em táticas ultrapassadas, Kiev demonstra que a verdadeira força está na adaptação, e os números não mentem. Os drones ucranianos não são apenas uma ferramenta, mas uma revolução. Eles não só neutralizam avanços russos, mas estrangulam sua logística, transformando cada quilômetro de território em um pesadelo para o inimigo. E quando Moscou tenta compensar com ataques massivos, a resposta ucraniana é implacável. 466 drones e mísseis russos abatidos em uma semana, 140 interceptados por sistemas de defesa, 12 mísseis lançados e apenas 3 derrubados. A superioridade não está no volume, mas na precisão. Enquanto a Rússia dispara cegas, a Ucrânia acerta onde dói. Os dados falam por si. Desde abril de 2024, Kiev destruiu 8 vezes mais drones russos do que o contrário, 11.367 contra míseros 1.418. E não se trata apenas de números, mas de um padrão. A intensidade dos ataques russos contra alvos civis disparou, especialmente em regiões como Odessa, onde os ataques multiplicaram-se por 10. Cada bomba que cai sobre um hospital, cada drone que atinge um prédio residencial, cada criança ferida em um bombardeio não é um efeito colateral, mas uma estratégia deliberada. O massacre de 13 de abril, que ceifou 35 vidas, incluindo 2 menores, não foi um erro. Foi um crime de guerra calculado e covarde. E enquanto a Rússia tenta vender a narrativa de uma guerra limpa, os fatos desmentem cada palavra. Em Kiev, um ataque destruiu um armazém de 1.500 metros quadrados e 2 outros depósitos industriais. Em Odessa, 8 civis feridos, hospitais danificados, casas reduzidas a escombros. Em Kherson, 5 bombeiros atingidos enquanto combatiam incêndios provocados por mísseis. Em Kharkiv, um bairro residencial transformado em zona de guerra, com uma criança entre os mortos e 7 feridos. Cada um desses ataques não é apenas uma violação das leis da guerra, é a prova de que Moscou não tem limites. Mas a Ucrânia não se limita a defender, ela revida, e o faz com uma precisão que deixa claro quem realmente domina o jogo. Os alvos não são escolhidos ao acaso, são depósitos de mísseis, bases logísticas, centros de comando. A 448ª Brigada de Mísseis Russa, responsável por ataques a Sumi e Kursk, foi neutralizada. A 12ª Divisão de Mísseis, envolvida em bombardeios a Kharkiv e Odessa, viu suas instalações destruídas. E o porto de Kavais, vital para o transporte de armas iranianas, foi atingido com uma eficácia que Moscou tenta desesperadamente esconder. A Rússia quebra acordos como quem troca de roupa. Prometeu respeitar a infraestrutura energética ucraniana? Quebrou. Jurou evitar ataques a civis? Quebrou. Agora, nega até mesmo o acordo de Páscoa, aquele gesto mínimo de humanidade que permitiu trocas de prisioneiros. Mas a Ucrânia não esquece. E quando Moscou decidir que pode voltar a atacar usinas e refinarias sem consequências, Kiev estará pronta. Porque, ao contrário do inimigo, ela não confunde força com brutalidade, e sabe que cada golpe deve ter um propósito. E por falar em humanidade, há momentos que lembram que mesmo na guerra, ainda existe esperança. A troca de prisioneiros no período da Páscoa, 26 por 26, mais 15 russos feridos em troca de 31 ucranianos, não foi apenas um gesto diplomático. Foi a prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, há espaço para compaixão. Para famílias que reencontram seus entes queridos, para soldados que voltam para casa, cada vida resgatada é uma vitória. A guerra continua, mas a lição está clara. Não se vence apenas com armas, mas com inteligência. Não se domina um conflito apenas com números, mas com estratégia. E enquanto a Rússia insiste em repetir os mesmos erros, a Ucrânia prova, dia após dia, que está escrevendo o futuro da guerra moderna. Um futuro onde a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais esperto. Cada retorno é uma prova de resistência. Uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade ainda encontra um caminho para a luz. Quando esses 277 ucranianos cruzaram a linha de volta para casa, não foram apenas corpos que voltaram, foram histórias de sobrevivência, de força inquebrável, de um povo que se recusa a ser apagado. O presidente Zelensky foi claro:
Cada um desses libertados é um símbolo de esperança. E não é difícil entender por quê. Por trás de cada rosto marcado pelo cativeiro, há famílias que não desistiram, amigos que contaram os dias, uma nação inteira que se manteve unida na espera. Mas também há algo mais, a confirmação brutal do que a Rússia faz com seus prisioneiros. Torturas, condições desumanas, violações sistemáticas de todas as convenções que deveriam proteger a dignidade humana. Não são exceções. São a regra. E ainda assim, eles voltam. Mesmo depois de tudo, eles voltam. E cada retorno é uma derrota para o opressor, uma vitória para quem acredita que a justiça cedo ou tarde prevalece. Não é normal celebrar trocas de prisioneiros, em um mundo são, elas nem deveriam existir. Não é normal comemorar o fim de um cativeiro, porque ninguém deveria ter sido capturado. Não é normal viver em guerra, porque a paz deveria ser a única realidade possível. Mas vivemos em um tempo em que o normal foi distorcido, em que o bom é apenas o menos ruim, em que a alegria de um reencontro é tingida pela sombra do que foi perdido. Então, sim, celebramos cada vida resgatada, porque cada uma delas é um ato de rebeldia contra a escuridão. E enquanto a Rússia insiste em seu jogo de crueldade, a Ucrânia responde com algo mais poderoso, a recusa em se render. Que este momento seja um lembrete de que mesmo nas horas mais difíceis, a esperança não é um luxo, é uma arma. De que enquanto houver alguém lutando por liberdade, a vitória ainda é possível. E de que um dia, essa guerra terá um fim justo. Até lá, cada soldado libertado é um passo mais perto desse dia. Mas enquanto ele não chega, não podemos baixar a guarda. A luta continua, e a melhor forma de honrar aqueles que voltaram é garantir que outros também voltem. Apoie quem está na linha de frente. Apoie quem não desiste. Porque a liberdade não se conquista sozinha. Ela se conquista juntos.